Olá pessoal, vídeo novo aqui no canal. Nesse vídeo nós vamos abordar um tema que nós levantamos uma enquete esses dias atrás lá no Instagram, perguntando qual tema de vídeo vocês gostariam de assistir, se seria sobre geologia de petróleo ou ciclo de Wilson, e eu coloquei lá sobre bacias da margem equatorial, e bacias da margem equatorial teve bastante voto. Se você não segue a gente no Instagram, eu vou deixar o link aí na descrição para você seguir. Nós estamos quase a 100 mil seguidores lá no Instagram novamente, depois de ter perdido a conta antiga. Estamos crescendo essa conta nova de novo. E aqui no YouTube nós estamos batendo quase 10 mil inscritos, né? Falta bem pouco. Então se inscreva aí, apoie a gente nessa jornada. Deixem nos comentários o que vocês gostariam de assistir aqui nos próximos vídeos, ou que vocês estão gostando da abordagem que nós fazemos aqui quando a gente faz vídeo mais numa pegada de webdoc ou no formato de aula, como é o caso desse vídeo, que são vídeos longos, né? Então o que acontece? Quanto mais vocês comentarem, mais o YouTube promove esse vídeo, né? Então vai atingindo mais pessoas, o YouTube começa a integrar, pera aí, o pessoal tá vendo que tá comentando, então eu vou entregar esse vídeo para mais pessoas. Deixa o like também, dá um trabalho produzir esse tipo de vídeo aqui. Tanto o formato webdoc como o formato aula aqui. Estou preparando esse vídeo aqui da Foz do Amazonas, já tem uns 3, 4 dias, né, para vocês assistirem, já que o pessoal queria saber sobre a bacia da margem equatorial. Eu peguei Foz do Amazonas especificamente. Essa bacia de Foz do Amazonas que está mudando o nome ultimamente para Amapá Águas Profundas. Provavelmente, pelo que eu pesquisei, essa mudança de nome ocorre porque surge uma confusão na mente de quem não é da geologia, né? Surge esse conflito, a pessoa não consegue entender o que é bacia sedimentar, que ali está depositando rocha, já está há milhões de anos sendo construída, né? Sendo desenvolvida, com bacia fluvial, né? Então, acaba confundindo o que é bacia da Foz do Amazonas, que agora é uma Águas Profundas, com a bacia fluvial do Rio Amazonas, que vai desaguar ali no Cone do Amazonas e tal. Isso porque está acontecendo essa discussão se deve ou não extrair petróleo da margem continental, né? Da margem equatorial, no fato, né? Então, o que acontece? Um exemplo bastante prático que eu posso trazer aqui para vocês seria o meu caso. Moro aqui em Nicuns, que é no interior de Goiás, e aqui próximo a Nicuns, a cerca de 20, 15 quilômetros, tem a cidade de Americano do Brasil, e Americano do Brasil é um divisor de águas. O que acontece? Rios que nascem de Americano do Brasil para cá, como por exemplo o caso do Rio dos Bois, eles estão inseridos dentro da bacia fluvial do Paraná. Então, o Rio dos Bois, ele nasce aqui próximo de Anicuns, Americano do Brasil, vai cortando o sudeste goiano, o sul e sudeste goiano, vai desaguar no Rio Paranaíba, que está ali entre o limite do que é Goiás com Minas Gerais. O Rio Paranaíba vai desaguar no Rio Paraná, o Rio Paraná vai desaguar no Bela Plata, que vai desaguar no Oceano Atlântico Sul. Já rios que nascem de Americano do Brasil indo em direção a Itaberaí, eles vão compor a bacia do Tocantins, que vai desaguar lá perto do Cone do Amazonas, lá na Ilha do Marajó, lá no Atlântico Central. Isso é bacia fluvial, bacia sedimentar é outra coisa. Se eu falar que Enicosa é uma bacia, é a bacia do Paraná, a bacia sedimentar do Paraná, eu estou errado. Porque nós temos rochas metasedimentares do arco magmático de Goiás aqui dentro, né? Então a gente está no contexto neoproterozoico, a gente está dentro de faixa móvel. Então, para quem é de fora da geologia, acaba surgindo essa confusão do que é bacia fluvial e do que é bacia sedimentar. Então, para diminuir esse burburinho em relação à Foz do Amazonas, eu acredito que essa mudança de nome para Amapá Águas Profundas surgiu em decorrência disso. E por que eu coloquei no título Bacia do Foz do Amazonas e não Bacia Amapá Águas Profundas? Porque muita gente da geologia ainda não conhece esse nome novo, porque acho que não tem nenhum pouco. Se não tiver um ano, tem menos de um ano ou pouco mais de um ano. Então é um tempo muito curto. Então o pessoal ainda não assimilou muito bem. Essa bacia do Foz do Amazonas antigamente já foi chamada de Bacia do Cassiporé, um segmento dela que era
classificado dentro dos rifts abortados, e ao longo do tempo, essa bacia do Cassiporé foi inserida dentro da bacia do Foz do Amazonas, Amapá Águas Profundas agora, né? Então eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do meu computador, preparei uns slidezinhos aí, eu espero que vocês gostem desse vídeo, espero que vocês cliquem no like, pelo amor de Deus, deixa o like, não custa nada, deixa nos comentários aí o que vocês gostariam de assistir, né? Eu vou deixar na descrição os títulos dos artigos, dos livros aí que eu utilizei para desenvolver essa aula. Se vocês quiserem os arquivos, escrevam nos comentários. É uma forma de vocês me ajudarem a escrever nos comentários aí. Eu quero o link com os textos, né? E aí eu mando para vocês o artigo de fato, né? São artigos bastante bons, eu oriento vocês a estudarem eles, né? Para quem está querendo seguir essa parte de análise de bacia sedimentar, tectônica e tal, né? Então eu já estou falando demais, vou compartilhar com vocês a tela aí do meu computador. Então vamos lá, pessoal. Preparei essa aula aqui para vocês. Vamos falar sobre a bacia da Foz do Amazonas, que hoje conhecida como Amapá Águas Profundas. Preparei essa aula aqui de forma simples, né? Então vamos começar, né? Lembrando que eu vou deixar o nome dos artigos aí na descrição do vídeo, né? Do que eu estou utilizando aqui. Caso vocês queiram alguns arquivos para aprofundar mais o conhecimento acerca das bacias da margem equatorial, escrevam aí nos comentários aí que eu mando o link para vocês aí com os artigos que eu utilizo para estudar essas bacias. Inicialmente vamos falar aqui sobre os tipos de bacias, né? Então, daqui de Pelotas até Pernambuco, Paraíba, margem leste, né, margem extensiva. Aqui Paraná, Parnaíba, Solimões e Amazonas, as bacias paleozoicas. Nós também temos os rifts, né, Tacutu, Recôncavo, Tucano e Jatobá. E aqui em cima o nosso alvo da aula de hoje, né, vamos falar aqui sobre a margem equatorial, mais especificamente sobre a bacia da Foz do Amazonas, ou Amapá Águas Profundas, né? Eu vou continuar falando Foz do Amazonas, mas por vício de linguagem, né? Apesar da gente saber que o nome dessa bacia mudou ao longo desses últimos meses. Aqui um mapinha mostrando alguns autos, né? Antigamente, essa bacia do Foz do Amazonas, um segmento dela era chamado de Bacia do Cassiporé, aqui em cima, né? Então essa bacia do Cassiporé aqui era considerado como um rift abortado, apesar de que nos últimos anos essa bacia do Cassiporé veio a integrar a bacia do Foz do Amazonas. Então a gente está aqui dentro dessa faixa aqui, né? Lembrando que as bacias da margem equatorial, pegando aqui do litoral do Rio Grande do Norte até o litoral do Amapá, nós temos a bacia do Potiguar, a bacia do Ceará, a bacia do Barreirinhas, Pará, Maranhão e o nosso tema do vídeo de hoje, né, bacia Foz do Amazonas. Vamos dar uma olhadinha mais de perto aqui e a gente vê que nós temos 3 grandes zonas de fraturas oceânicas, né, que influenciam o comportamento dessas bacias, que é a zona de Chaim, aqui em cima, a zona de Romanche e a zona de Saint Paul, ou São Pedro. Essa zona de Saint Paul, São Pedro, ela tem fundamental importância na evolução tectônica da bacia do Foz do Amazonas. Um ponto aqui bastante interessante é que essa zona de Romanche aqui, que está inserido bem aqui nesse quadradinho aqui, tem o rejeito mais expressivo de toda a cadeia mesoatlântica. Tem quase 930 quilômetros de rejeito nesse segmento. Aqui mostrando também, né, um mapinha aí, essa ramificação de falhas influenciadas por essas 3 zonas de fraturas, né? São Paulo, Romanche
e Chain, né? Então, como está muito próximo aqui da cadeia mesoceânica, mesoatlântica, a gente tem essa influência dentro dessas bacias. Quando a gente olha para a bacia do Foz do Amazonas, ela vai englobar os litorais do estado do Amapá, pegando mais ou menos aqui, e parte do litoral do Pará, né? Aqui está o litoral do Pará, e aqui do Amapá. Nós temos 3 importantes limites aqui dentro dessa bacia. O limite noroeste, que está bem aqui, é o Alto de Cayenne, que vai fazer limite, que vai separar do platô de Demerara. Já aqui na porção sudoeste, bem aqui embaixo aqui, nós temos o Alto de Gurupá, que está separando a bacia do Foz do Amazonas da bacia do Marajó. E aqui nós temos o Alto de Gurupi, mas o limite nordeste aqui, né? Depende de onde você está vendo, né? Eu estou colocando esse trend aqui como trend NE, né? Limite leste, por exemplo. Que esse aqui é o Alto de Gurupi, que vai estar separando da bacia que está ao lado dela, que no caso é a bacia do Pará-Maranhão. Dentro dessa bacia nós temos 3 grabens principais, né? Esses 3 grabens vão ter uma direção NW e SE. É difícil escrever com o mouse aqui, né? Essas canetinhas. Então, o primeiro graben que nós temos aqui, um aqui é o graben do Cassiporé. Lembra que a gente falou agora há pouco que antigamente esse segmento da bacia era conhecido como Bacia do Cassiporé, né? Que ao longo do tempo foi inserido dentro da Bacia do Foz do Amazonas. Em 2 aqui no meio nós temos o graben do Cassiporézinho e 3 aqui mais distante, o graben externo, né? Então o que acontece? Nesses grabens nós vamos ter a falha de borda a oeste e a borda flexural a leste aqui, né? Algo que nós temos dentro desses grabens. Falando agora um pouco de embasamento da bacia do Foz do Amazonas, a bacia vai estar passando bem aqui, né? Então aqui na região que a gente vai estar falando do graben do Cassiporézinho e do graben externo, quem vai estar provavelmente o embasamento aqui é o cinturão de Roquelides, aqui, né? Então Roquelides está bem aqui, está representado nesse segmento do mapa. E quanto ao graben do Cassiporé, o embasamento seria o Cráton das Guianas, né? E aqui mais para baixo, provavelmente o embasamento está dentro aqui da província Tocantins, né? A província Tocantins vai se estendendo aqui para cima e está coberto pelos sedimentos depositados ao longo do Paleozoico. Bom, gente, eu não sei se essa barulheira de carro, caminhão, moto vai estar atrapalhando vocês, mas é que eu moro numa rua bastante movimentada, então toda hora tem um caminhão passando aqui, né? Isso aqui é a madrugada inteira, né? O dia inteiro barulheira de carro, né? Então, passando sobre o embasamento, nós temos basicamente 2 domínios aqui dentro dessa bacia, que seria um domínio distensivo, mais próximo a águas rasas, e o domínio compressivo, em direção a águas profundas, né? Esse domínio compressivo aqui, tendo grande influência dos sedimentos depositados do cone do Amazonas, o cone da foz o cone do Foz do Amazonas, né? É muito sedimento chegando. Dentro dessa porção nós temos mais de 9 quilômetros de sedimentos. Eu gosto de comparar a quilometragem com o tempo que eu gasto para caminhar. Vocês não sabem, eu sou fitness, pseudo fitness, brincando, né?
Então, para fazer uma caminhada, eu gasto na média de 1 quilômetro, eu vou demorar 10 minutos. Então, para eu caminhar 9 quilômetros dentro dessa coluna só do Cone do Amazonas, cara, eu demoraria papo aí de 1h30 indo do início até o final, né? E é uma grande carga sedimentar depositada relativamente num curto intervalo de tempo, né? Pensando aí que a bacia está sendo depositada desde os tempos primórdios entre o Triássico e o Jurássico e até agora, a maior parte desses sedimentos foi depositado dentro desse limite do Cone do Amazonas que a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente começar a falar de estratigrafia. Se a gente fizer uma seção deep dessa bacia, né? A gente vai ver uma seção sísmica. Aqui tá tendo um trem de SWNE. Então SWNE, como é que estaria? A gente estaria pegando algo, um corte, nossa, tá horrível esse corte aqui. Eu vou pegar a minha borrachinha e vou tentar apagar isso aqui, velho, porque ficou muito feio. Deixa eu pegar minha canetinha. Confia que vai sair reto. Saiu reto, né? Então, SWNE, né? Nós estaríamos vendo algo assim na figura, né? Então, aqui dentro nós estaríamos vendo o domínio distensivo, né? Formando esses baixos aqui, formando essa configuração aqui de domínio de falhas distensivas, né? E mais em direção a águas profundas, nós vamos ver o nosso domínio compressivo, né? Então aqui, os MDTs, aquele grande fluxo de massa, compondo esses empurrões. Então a gente tem essas falhas lístricas aqui, falhas antitéticas, um monte de estrutura compressiva aqui sendo formada, influenciando para uma tectônica gravitacional, né? Vamos falar aqui rapidinho sobre evolução tectônica. Então, pegando inicialmente, a tectônica começa a ficar forte a partir do Neotriássico, né? Então, no Neotriássico, a gente já começa a ver que o continente Pangeia ele começa a se quebrar, né? Então, como essa parte da América do Sul que a gente está observando aqui está muito próximo da porção da América do Norte, Estados Unidos. Então, com a abertura do Atlântico Norte, essas bacias aqui vão ser influenciadas, mais especificamente que no caso da bacia do Foz do Amazonas, né? Já nesse primeiro estágio, a gente vai ter a formação de um graben, né? Esse graben aqui, nesse artigo, eu vou deixar esse artigo aqui. Esse artigo é bastante interessante, cara. Que é de um pessoal lá da Unesp. E eles vão montando esses mapas paleogeográficos que eu vou usando aqui sobre essa parte tectônica, né? Eu vou deixar a referência aí na descrição para vocês verem, né? Se vocês quiserem o artigo, escrevam aí nos comentários que eu mando o link. Então aqui a gente já vê que o graben, que nesse estágio que ele chama de graben do calçoense, vai se formar bem aqui nesse segmento. E a gente vai ver a ascensão, o sorgimento do arco de Gurupá, né? Lembra lá quando a gente estava falando dos limites dessa bacia? O arco de Gurupá separa a bacia do Foz do Amazonas, que está pegando bem aqui, ó, da bacia do Marajó. Então isso aqui seria a configuração tectônica do que a gente tinha no Neotriássico. Já no El-Cretáceo, que aí nós vamos começar a ver o rifteamento, de fato, dessas bacias da margem equatorial. Nessas bacias da margem equatorial, que a gente vai falar daqui a pouco, nós temos 3 estágios de rifts, né? Que é o rift 1, o rift 2 e o rift 3. O rift 1 vai pegar desde o Berriasiano até mais ou menos ali a base do Ptiano. Então, nesse estágio que a gente está observando, esse rift 1, né? Então, aqui nós temos
já o rift aqui da Foz do Amazonas, né? Que daqui a pouco vai ser chamado de Graben do Cassiporé. E aqui o Graben do Marajó aqui embaixo, né? Então aqui a abertura começa a ser mais expressiva, né? Esse estágio do Rift 1 vai avançando. Então a gente vai vendo aqui o Graben do Cassiporé e a sedimentação da sequência Rift 1, né? E aqui a bacia do Marajó sendo implementada, né? Aqui, se vocês quiserem ver, tem A, B e C, né? O A pegando daqui até aqui, aqui o B e aqui o C, né? Então isso aqui é o que a gente está observando ao longo do Rift 1. Esse Rift 1 vai avançando, né? A gente já entra aqui no Barremiano. A gente já está bem próximo do que futuramente vai ser quase o topo ali, que a gente vai falar de estratigrafia daqui a pouco. Então quando a gente falar de estratigrafia, a gente vai falar melhor disso aqui, né? Esse sistema de rifts vai se propagando. Vocês podem ver aqui que a América do Norte já está bem separada. Vamos voltar aqui, né? Já está bem separado de fato aqui bem no início do Cretáceo, né? Meio que vai se separando. E na medida que a separação vai ocorrendo de fato aqui na América do Norte, vai chegar o momento que o Graben do Cassiporé vai se conectar com a bacia do Marajó aqui embaixo. Isso aqui acontece porque tem uma série de mini bacias aqui dentro da bacia do Marajó. Se vocês quiserem, a gente pode falar sobre essas mini bacias. E uma mini bacia que vai possibilitar a união desses dois Grabens aqui é a mini bacia Mexiana, que está aqui dentro, né? Então aqui já fechando o estágio Rift 1, a gente começa a entrar no estágio Rift 2, né? O Rift 1, aqui o Apitiano, a base do Apitiano, e na base, no topo do Apitiano, né? A gente já entra no Rift 2 aqui dentro. Vocês podem ver aqui no caso aqui da bacia do Marajó, a gente já tem um desenvolvimento mais acentuado dessa bacia, né? E aqui, mais em direção à bacia do Pará. Ai, gente, qual que é o nome do Pará? A gente já vai ter o desenvolvimento de um Graben aqui dentro, né? Dentro do Rift 2, que vai formando essa calha. Eu vou apagar isso aqui para não atrapalhar a visão de vocês, né? Então a gente já entra no Rift 2, né? Pará-Maranhão já começa a se desenvolver. Se desenvolve um mar epicontinental. Esse mar epicontinental aqui eles chamam de Mar Codó, né? E aqui a gente já começa a observar as primeiras incursões marinhas nessas bacias da margem equatorial, né? Apesar de grande parte do Graben do Cassiporé aqui em cima está sendo submetida aos ambientes continentais, né? Já indo para o Biano, fecha-se o Rift 2 e agora a gente começa a ir para o Rift 3, né? Já no Rift 3 a gente vai vendo aqui que começa a formar essa série de calhas, essa série de rifts aqui, né? Então aqui a gente tem o desenvolvimento de fato aqui da bacia do Foz do Amazonas, começa a se desenvolver a bacia do Pará-Maranhão, a bacia do Marajó já está bem desenvolvida, cria-se a calha do Bragança, Viseu, São Luís e Ilha Nova, né? Então nós temos esses aulacógenos sendo desenvolvidos também, e aqui começa a se desenvolver a bacia do Barreirinhas, né? Se a gente voltar aqui para o final do Rift 2, a gente vai ver essa bacia do Barreirinhas começar a se desenvolver aqui dentro, né? Depois eu posso até dar uma olhada na carga estratigráfica da bacia do Barreirinhas e ver isso aqui, né? Já no final do Rift 3, a bacia do Barreirinhas já está
bem desenvolvida, né? A bacia do Pará-Maranhão também. E aqui a gente já vai para o finalzinho desse processo de rifteamento, até que o mar entra de vez e inunda essas bacias, né? Então a gente já começa a observar a sedimentação marinha de fato se desenvolvendo dentro desses rifts, né? No topo do Rift 3. Entre o Albiano e o Cenomaniano vai começar o processo de deriva, então a gente já vai entrar na fase drift, de fato, né? Então aqui no Neocretáceo a gente já vê bem desenvolvida o desenvolvimento de crosta oceânica, né? Então o Oceano Atlântico Central e Equatorial começa a se desenvolver de fato, né? Então tanto aqui na Bacia de Barreirinhas já se desenvolve crosta oceânica, na Bacia do Pará-Maranhão também, e também na Bacia da Foz do Amazonas, ou Amapá, águas profundas, né? E quanto aqui as calhas, Bragança, Viseu, São Luís e Ilha Nova, vai ser abortado de fato, né? Então isso aqui já vai ser abortado e a gente já vai para o processo de drift de fato, né? Esse artigo aqui ele ainda continua com uma série de mapas paleogeográficos, mas eu achei interessante trazer para vocês apenas os mapas paleogeográficos da fase rift, né? Para a gente comentar um pouquinho aqui sobre esses estágios de rifteamento. E agora a gente começa a falar um pouquinho de estratigrafia, né? Se a gente olhar para a bacia da Foz do Amazonas, né, como é que vai ser a estratigrafia? A gente vai ver um primeiro estágio pré-rift, lá entre o Triássico e o Jurássico, os estágios rifts, né, Rift 1, Rift 2 e Rift 3, o estágio drift, que continua até os dias atuais. Vamos desenvolver isso aqui melhor separadamente, né? Então vamos olhar aqui para o estágio pré-rift. O estágio pré-rift vai estar sendo influenciado pela separação da América do Norte, se separando da África e da América do Sul. A gente vai ter um ambiente de sedimentação do tipo desértico, né? E essa formação vai ser denominada de formação calçoene. Então essa formação calçoene ela é caracterizada pelos derrames de basaltos intercalados com arenitos, né? E esse vulcanismo básico ele tem entre 235 a 194 milhões de anos, né? Também é uma lip, assim como a lip do Paranaitendeca. Essa lip aqui é a lip Camp, Provincial Camp, né? Província Magmática do Atlântico Central, que é conhecido, né? Eu lembrei do nome aqui em português, pensei no nome em inglês, e assim a gente vai. Eu peguei esse mapinha, eu joguei esse mapinha lá no site lá do Scotese e posicionei a cidade de São Luís aqui, né? Então a cidade de São Luís está interpretada por esse pino. A maioria desses mapas de evolução dos continentes, deriva continental, é desse cara aqui, né? Então tem um grau de confiabilidade, né? Então, há 240 milhões de anos, quando dá para começar esse estágio de quebra da América do Norte se separando da América do Sul e da África, São Luís estaria aqui dentro. Aqui nesse asterisco é a localização do Polo Sul. Então, ao longo do Paleozoico, a cidade de São Luís passeou por aqui embaixo, né? Bem próximo do Polo Sul. Posso fazer um videozinho disso aí também. E indo agora para a fase rift, a gente sai da fase pré-rift, onde a subsidência é do tipo flexural, considera-se como uma bacia SAG, e a gente entra na fase rift de fato. O primeiro evento vulcânico que nós temos é ali dentro da formação calçoene, já que na fase rift acredita-se que seja uma fase amagmática. Nós não temos vulcanismo como nós temos, por exemplo, na Bacia de Campos, com os basaltos da formação Cabiúnas, ou na fase rift da Bacia de Santos, com os basaltos da formação Camboriú. Então aqui nós não temos
esse tipo de magmatismo, né? O magmatismo nessas duas bacias é bastante expressivo. Então, o rift na bacia da Foz do Amazonas é dividido em 3 rifts: Rift 1, Rift 2 e Rift 3, como a gente falou agora há pouco. O Rift 1 vai pegar aqui do Neocomiano até o Aptiano. Falando de termos estratigráficos, a gente vai ter ambientes continentais, né? Então nós vamos ter ambiente deltaico, lacustre, fluvial e aluvial representados pelas rochas da formação Cassiporé, né? Então é uma sedimentação siliciclástica, nós temos conglomerados, nós temos rochas de granulometria fina, nós temos arenitos. Quando a gente já passa para o Rift 2, que aqui a gente pega do Aptiano até o topo, metade do Aptiano até o topo do Aptiano, a gente vai entrar num ambiente evaporítico anóxico, que é representado pelas rochas da formação Codó, um ambiente lacustre, evaporítico aqui no caso, né? Fechando o Rift 2, nós entramos no Rift 3, também representado pelas rochas da formação Cassiporé. Aqui nós já temos um ambiente continental aqui, com conglomerados, mas nós também temos uma sedimentação marinha franca aqui dentro dessa unidade, né? Já começa a entrar num ambiente plataformal de fato. Então vamos pegar aqui os nossos mapinhas, né? Então, há 150 milhões de anos, quando tá para começar o Rift 1, como é que tá a configuração tectônica aqui? A América do Norte já foi embora, já deu tchau. Já em 120 milhões de anos, a gente começa a observar a quebra dessa porção aqui da margem equatorial. Se vocês observarem aqui na porção leste, aqui a gente está no pré-rift, enquanto está começando a fase rift aqui, pré-rift não, aqui embaixo já está na fase rift, a gente já tá no pós-rift de fato aqui, na margem leste. Eu acho que eu troquei as bolas. Então aqui a gente está no pós-rift aqui, entrando no Aptiano mais ou menos, né? Ou se não está no pós-rift, a gente está no final do rift. Enquanto aqui nas bacias, na margem equatorial, de fato aqui para a bacia do Foz do Amazonas, a gente está na fase Rift 1 ainda, né? Aqui em 105 milhões de anos, a gente já indo pro Albiano, né? Essas bacias na margem leste já é totalmente afogadas aqui, né? Lá na bacia de Campos a gente vai ter o desenvolvimento do grupo Macaé, enquanto aqui vai começar a criação de crosta oceânica, e acredita-se que crosta oceânica da bacia do Foz do Amazonas, a idade dela é de 102 milhões de anos, então aqui a gente já tá bem no limite, né? A gente já tá saindo do rift de fato para entrar na fase drift. A fase drift da bacia do Foz do Amazonas é representado pelas rochas da formação Limoeiro, que aqui a gente vai ter 2 eventos importantes, ou 3, né? Um pequeno evento de transgressão, ali em torno de 100 milhões de anos, né? Entre o Albiano e Cenomaniano. Quando a gente entra no Cenomaniano, aqui, a gente vai ver um evento regressivo, né? Então o que a gente vai ter são sedimentos da plataforma depositando sobre sedimentos do talude, né? Então a gente tem, além desses folheiros aqui, nós também temos turbiditos da formação Limoeiro, que vai ser bastante importante quando a gente começar a falar de sistemas petrolíferos. Tá bem completo isso aqui, tá bem completinho, então deixa o seu like, se inscreva no canal. Agora é hora de fazer o merchan, né? Nós temos um curso de resoluções de questões de concurso público para Petrobras, ANP, CPRM ou provas de prefeitura, onde a gente vai pegando as questões e vai segmentando e explicando elas separadamente, né? Então, nós pegamos lá questões de geologia estrutural, ou questões de análise de bacias, ou questões de petrologia e vamos separando, né? Se você quiser saber mais,
me chama aí que eu vou deixar o número do meu WhatsApp aí no contato, né? Então, a gente vai sair desse evento regressivo aqui no Campaniano e a gente vai começar a observar um afogamento da bacia, né? Então a gente entra no evento transgressivo, onde os ambientes mario-profundos começam a se sobrepor aos ambientes plataformais, né? Que tá mais ou menos aqui, né? Vou ter que arrumar uma régua. Tá mais ou menos aqui, né? Então aqui um evento transgressivo, um evento regressivo e transgressivo dentro da formação limoeiro, né? Então, quando a gente observa, aqui provavelmente eu acredito que, apesar de estar 90 milhões de anos, pela inundação que está ocorrendo aqui na bacia do Acre, na bacia do Amazonas, Solimões e outras bacias aqui dentro da margem equatorial, eu acredito que seria o final daquela transgressão que a gente acabou de ver bem aqui embaixo, né? Então a gente estaria aqui ou no final da transgressão ou já começando a regressão de fato, né? Porque se a gente observa, aqui dentro desses dados, o final da transgressão estaria mais ou menos aqui 97, 98 milhões de anos, né? Mais ou menos nessa faixa. Mas eu achei interessante trazer essa figurinha aqui para vocês, né? Em 66 milhões de anos, já indo para o final da formação limoeiro, a gente tem uma configuração mais ou menos assim, que onde fecha essa primeira sequência drift. A bacia do Foz do Amazonas ela vai ser dividida em 3 sequências drifts. A primeira sequência drift é basicamente sedimentação siliciclástica, onde nós vamos ter essa regressão e transgressão. Então aqui a gente não vai ter basicamente nada de carbonatos. É importante, eu esqueci de mencionar aqui para vocês. Lembra lá que o nosso primeiro evento vulcânico foi lá no Triássico Jurássico? Então aqui, entre o finalzinho aqui do Turoniano, a gente vai ter um novo evento vulcânico aqui, né? São apenas esses 2 eventos vulcânicos que estão relatados nesse artigo de 2007. E a segunda sequência drift, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma plataforma mista. Então a gente vai ter sedimentação carbonática e sedimentação siliciclástica. Aqui a gente já acessa a deposição da formação limoeiro e a gente começa a deposição da formação Marajó, da formação Amapá, que seria aqui os carbonatos, e da formação Travasas, com folheiros e turbiditos, né? Então os ambientes de sedimentação seria plataformal, aqui transicionando entre o Marajó e o Amapá, um ambiente de talude e bacia profunda, né? Então são basicamente essas 3 unidades litoestratigráficas, né? Dentro do contexto de transgressão marinha, né? Então a bacia é afogada. Vamos voltar aqui rapidinho. Opa, eu tô indo para frente, mas eu quero ir para trás aqui. Continua-se aquele evento transgressivo, né? E entra essa segunda sequência drift aqui, né? Com uma plataforma mista. Sedimentação siliciclástica, sedimentação carbonática. Então, há 50 milhões de anos, né? O que nós temos é o afogamento, de fato, dessas bacias. Aqui é a cidade de São Luís. Quando a gente passa para 35 milhões de anos, a gente observa que esse mar recua, né, nessa reconstrução aqui do Escotese. E aqui em 20 milhões de anos, essas águas que vocês estão vendo aqui, isso aqui é de um ponto bastante curioso que vai ser a reversão do rio Amazonas, que a gente vai falar daqui a pouco. Quando a gente terminar de falar da terceira sequência drift, que aqui é a influência do cone deltaico aqui da Foz do Amazonas, né? Lembra lá que eu falei que grande parte da espessura aqui seria 9 mil metros de sedimento depositado ao longo desses 10 milhões de anos. Então aqui é um contexto regressivo, onde nós temos as rochas da formação Tucunaré, Pirarucu. Tucunaré é arenitos, Pirarucu seriam os folheiros, e aqui na formação Orage nós temos
rochas de granulometria fina, e nós também temos os turbiditos, né? Como o cone do Foz do Amazonas está jogando muita coisa, então tem aqueles MDTs bizarros lá da porção compressiva da bacia, né? Aquele evento bastante interessante que eu falei para vocês é com relação à inversão da paleocorrente do rio Amazonas. Ao longo aqui do Cretáceo Superior, do Mioceno e tal, o rio Amazonas, ele desaguava aqui, né? Se a gente for ver esse Vzinho, significa que a topografia tá ficando menor, né? Vocês lembram lá quando vocês brincavam com o perfil topográfico? Observa esses Vzinhos, que aí o rio indica para onde o rio tá descendo, né? Então o rio Amazonas desaguava aqui no Oceano Pacífico. Com a instalação da Cordilheira Andina, né? A interação da placa da América do Sul com a placa de Nazca e a ascensão da cadeia dos Andes, a gente observa uma reversão da paleocorrente do rio Amazonas. O rio Amazonas ele deixa de desaguar no Oceano Pacífico, ele começa a desaguar no Oceano Atlântico. Outro ponto bastante importante também é que o rio Tocantins, que está bem aqui, ele desaguava no rio Amazonas. Tem-se uma série de eventos tectônicos aqui que vai segmentar, que vai reativar algumas falhas, e o rio Tocantins ele deixa de desaguar no rio Amazonas e vai desaguar no Oceano Atlântico. Então tem esse ponto aí que é bastante interessante também, né? Então a gente falou falamos de embasamento, falamos dos grábeis, falamos de tectônica, falamos de estratigrafia. Vamos falar agora um pouco de sistemas petrolíferos. Se vocês forem naquele PDF da ANP de 2021, eles vão colocar 4 sistemas, 2 comprovados, um hipotético e o outro especulativo. Então, o sistema seria Cassiporé, que seria a rocha geradora, e Cassiporé, Amapá, o reservatório, Limoeiro, geradora, e Limoeiro, reservatório, Codó, geradora, e Cassiporé, reservatório, e o Travasas como geradora e Travasas Amapá como o reservatório. Vou começar a entrar agora com vocês no que se diz sobre sistemas petrolíferos, né? Eu usei aqui como base sistemas petrolíferos um artigo da Carolina, mas do Severiano, que é um artigo de 2021. Vou deixar o título do artigo aí na descrição também, se vocês quiserem o link aí, escrevam nos comentários aí. Quanto mais vocês se inscreverem nos comentários, mais vocês ajudam a gente, né? Onde ela trabalha com esses 2 sistemas petrolíferos, que seriam a geradora Cassiporé Codó e o reservatório Limoeiro. E a geradora Limoeiro e o reservatório Limoeiro também, né? Dentro da própria unidade. E com base em seções sísmicas, eles estabeleceram um sistema petrolífero, o Slope to Rain, o Slope to Plain, aliás, né? E Ultra Deep Water. Já isso aqui, esses 2, como a bacia do Foz do Amazonas tem pouquíssimos poços, esses 2 sistemas aqui foram baseados em sísmica de águas profundas, né? Correlacionando com as bacias que são gêmeas, assim, da Foz do Amazonas, que eu poderia ter trazido aqui, mas eu esqueci. Então, desculpa, pessoal, acontece, né? Falando aqui sobre geração e migração, aqui nós temos aqui a geradora do Apitiano, que seria o Cassiporé, né, e o Codó. O querogênio que eles estimaram para isso aqui foi o querogênio do tipo 1, então é o querogênio lacustre, com cote carbono orgânico total em 10%. E quanto a rocha geradora
da formação limoeiro, que já seria do Cretáceo Superior, da fase Drift, seria querogênio do tipo 2, gerado em ambiente marinho, com carbono orgânico total em cerca de 3,5% de carbono orgânico total, né? Então a migração aqui pode ocorrer por contato direto entre rocha geradora e reservatório, como a gente está vendo aqui. A gente pode observar a migração ocorrendo entre contato direto entre rocha geradora e reservatório. Também migração lateral e vertical, possivelmente sendo influenciada pelo cone do Amazonas aqui em cima, né? Então, essa grande quantidade de sedimento chegando ali, os empurrões na porção compressiva, né, poderiam estar influenciando essa migração, né? Sobre os processos que levaram geração e migração, provavelmente começaram no Cretáceo e se estende até o presente, né? Então nós temos esse artigo aqui da Carolina, trabalha com esses dois sistemas, né? O Cassiporé-Codó, a geradora, e o Limoeiro, o reservatório, e aqui embaixo o gerador, o Limoeiro, e o reservatório aqui embaixo, né? A migração podendo ocorrer por contato direto entre rocha geradora e reservatório, ou por migração lateral ou vertical, ou aproveitando as falhas, né? Nós temos essas séries de falhas lá na porção de águas rasas. Nós temos o sistema distensivo, enquanto na porção de águas profundas o compressivo, né? E a geração dessas falhas lístricas, né? Falhas normais, falhas compressivas, né? Então, os hidrocarbonetos aproveitando essas zonas de fraturas para subirem, né? E a gente falou de geradora, vamos falar um pouquinho de reservatório. Nós temos várias rochas aí que são potencialmente rochas reservatórios, né? O que nós temos? Nós temos os arenitos porosos da formação Cassiporé, né, aqui em cima. Então esses arenitos com porosidade, a geração pode ocorrer aqui e migrar para cá, né? Nós temos também calcários porosos ou fraturados da formação Amapá, que já estaria aqui em cima. Nós também temos turbiditos, esses turbiditos aqui, ó, da formação Travasas, e também turbiditos da formação Orange, lá dentro do cone do Amazonas. Mas o alvo principal mesmo são os turbiditos da formação Limoeiro, aqui do Cretáceo Superior. Sobre selo, né? Então a gente falou de gerador, geração, migração, falamos sobre reservatório e agora os selos. Então, grande parte dessa bacia aqui a gente vai ter extensas camadas de folheiros ao longo dessas bacias, né? Que intercalados com os reservatórios podem ser potenciais selos, né? Na porção rasa, nós vamos ter arenitos sendo selados por folheiros, né? Nessa transição. Nós também temos folheiros adjacentes da formação Codó e da formação Limoeiro sendo os selos da formação Cassiporé. E também o que a gente pode ter de selos são calcilutitos e margas da formação Amapá. Então a gente pode ter esses selos aqui, né? Nós podemos ter esses selos aqui dos folheiros, né? Então os turbiditos aqui, o óleo vai lá para dentro, fica aprisionado nesses folheiros aí e não sai, né? Então a gente vai ter esses selos potenciais, né? Essa figurinha aqui é bastante interessante, né? Onde a gente observa aqui o contato, aqui a rocha geradora, aqui, né? Cassiporé, Codó. O óleo pega essas rotas aqui de fraturas e vai se alojar lá nos turbiditos da formação Limoeiro, né? Ou então a geração ocorrendo aqui nos turbiditos da formação Limoeiro e indo aqui para os turbiditos dentro da própria formação, né? Esse aqui também é do artigo da Carolina e do Severiano. Lembrei que eu vou deixar aí na descrição.
Então aqui outra figurinha exemplificando, né, as rotas de falhas, onde a geração vai acontecendo e a migração vai pegando essas rotas de fraturas, né? Então, como tem esse extenso trapeamento, pode condicionar a formação desses sistemas petrolíferos, né? Aqui em cima, aqui, os MDTs, o tanto que isso aqui é bonito. Tudo retrabalhado. Isso aqui deve dar uma bagunça deve dar uma dor de cabeça para quem for interpretar. Outra figurinha aqui mostrando também, né? A geração ocorrendo através de falhas, né? E indo se instalar aqui nos turbiditos, né? É um artigo muito bom esse artigo aqui, cara. Eu recomendo para vocês lerem, né? Então aqui eu fechei essa parte da bacia do Foz do Amazonas. Vou fechar meu computador aqui e despedir de vocês. Já volto. E bom, gente, esse foi o tema do vídeo de hoje. Qual seria a próxima aula que vocês gostariam de assistir nesse formato aula, né? Escreva aí nos comentários o que vocês gostam, porque eu só ficar falando e tirar temas da minha cabeça fica mais complicado, né? Eu gosto de pegar... nesse formato aula eu gosto de pegar os meus resumos, que eu vira e mexe eu estou estudando, então eu estou transformando em vídeos, né? Foi assim que eu comecei o Geologando de fato aqui primeiro lá no Instagram. Eu estava estudando para o concurso da Petrobras na época, isso em 2018, e aí eu ficava estudando ali e ficava fazendo enquetes. Eu não sei se você é desse tempo ali de 2018, quando eu ficava fazendo as enquetezinhas. Se você é desse tempo, escreve aí nos comentários. Eu te sigo desde 2018, por aí, né? E aí eu pego os meus vídeos e vou transformando em aula. E eu vou transformando aqui, tanto em conteúdo lá para o Instagram, como aqui também para o YouTube, né? Se inscrevam aí no canal. Estamos chegando a quase 10 mil seguidores. Eu vou deixar aqui um vídeo sugerido sobre a erupção do Monte Tambora. O pessoal gostou bastante desse vídeo, né? Tá pegando bastante visualizações. Então eu acredito que dessa vez eu estou acertando no storytelling para vocês nesse formato webdoc. Aqui eu estou trabalhando com formato webdoc e formato aula, como a gente está assistindo aqui, né? Então aqui a erupção do Monte Tambora, e já que a gente falou tanto de geologia do petróleo, eu vou deixar aqui do lado sobre a geologia do petróleo. E provavelmente eu estou em dúvida se eu faço um webdoc sobre depósito de ouro ou sistema petrolífero. Escreva nos comentários qual dos dois você gostaria de assistir aqui no canal. Então, dito isso, muito obrigado e até a próxima.